Copa do Mundo de Mountain Bike, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Eu não preciso dizer, eu não preciso colocar em palavras o que isso significa. Tendo dito isso, eu gostaria de agradecer demais ao Grandão, que me mandou... Para quem não conhece o Grandão, por favor, acessem o canal dele, Grande, Dicas de Bike. Acessem o canal dele, vale super a pena, ele é um super profissional, como poucos no Brasil. Grande, de grandão, uma brincadeira, Dicas de Bike. Entra lá. Grandão, obrigado pela gentileza de mandar os vídeos, de falar um pouco qual que era a atmosfera. Eu tenho certeza que foi uma atmosfera incrível e que, se você não foi, com certeza ano que vem você vai ter oportunidade, porque é impossível não acontecer novamente a uma etapa da Copa do Mundo no Brasil, de mountain bike no Brasil, após tudo que aconteceu. Eu sei que vocês já assistiram milhares de vídeos mostrando a atmosfera, mas eu não poderia deixar de colocar talvez um vídeo que você... Quer dizer, o Grandão me mandou esse vídeo, mas alguma coisa parecida, mas essa é a minha contribuição em relação ao reconhecimento de toda a festa, de tudo que aconteceu. Então, lá vai a minha contribuição para essa história toda. Eu devo ter assistido esse pequeno vídeo umas 20 vezes, porque o som é tão contagioso, contagiante, o significado é tão incrível. Mais um vídeo. Bom, vocês sabem que toda vez que eu vou em alguma etapa da Copa do Mundo de mountain bike fora do Brasil, algo que eu tento transmitir é o quanto bacana é, o quanto vale a pena ter essa experiência, né? E eu posso garantir que eu nunca, absolutamente, eu nunca vi nada nem parecido com o que aconteceu aí em Petrópolis, no Rio. Então, para todos vocês que estavam lá, parabéns, foi incrível. Tem um vídeo que eu vou mostrar no final que valoriza ainda mais esse agradecimento da torcida brasileira. Eu tenho dificuldade de colocar em palavras o que significou tudo isso. Vamos à prova. Falei. Bom, vamos lá. Começando pela prova feminina. Luana Leconte, ela saiu de bandeirada, muito forte, né? Isso é uma característica dela. Ela é uma atleta extremamente nova, ela já entrou no circuito com essa característica, ela ganhou o campeonato ano passado sobrando, né? Só que mesmo no ano passado, nas duas etapas finais, alguma coisa assim, ela já estava meio se perdendo nessa história de sair muito forte, querer sustentar um ritmo muito forte, porque rapidamente essas atletas elas entendem o que acontece ali na dinâmica. É muito difícil imaginar, mas muito difícil imaginar uma estratégia consistente, aonde você sai de bandeirada, anda 6 voltas na frente e cruza a linha de chegada em primeiro. Eu não sei o quanto vale a pena manter essa estratégia. O que é? O treinamento é se manter, é tentar aumentar o tempo que você fica na frente. Eu fui pega na 4ª volta, então se eu conseguir treinar mais, você pega na 5ª volta, na 6ª volta. Eu sinceramente, eu acho que eu não consigo enxergar essa como uma estratégia que é sustentável, né? Eu acho que podem existir outras maneiras estratégicas de lidar.
entre as melhores do mundo. Agora lembra, esses vídeos que eu faço comentando, primeiro, no mountain bike a gente não consegue ver 100% diferente no ciclismo, que a moto fica ali, né, nos caras, que dá para ver quase todos os detalhes. No mountain bike, cada corte que eles dão, a gente perde muita coisa interessante, a gente perde muitas movimentações, muitas perdas de... Perde o pedal, escorrega, troca de marcha errado, sei lá, cai a corrente, a gente acaba sabendo muito pouco. Tendo dito isso, esses comentários é muito mais para exercitar as possibilidades estratégicas do que simplesmente julgar, criticar ou elogiar uma determinada estratégia. Nesse momento, esses vídeos, eles têm, aproveitando esse momento do Brasil, eles têm muito mais a ideia de pegar e falar assim, ok, vamos falar sobre a prova, vamos falar sobre quais são as possibilidades, sobre quais são os comportamentos que dificilmente eles são sustentáveis, quais são os comportamentos que eles podem ser replicáveis. A questão é, talvez eu tenha encontrado a palavra, o quanto é replicável. Falando em Copa do Mundo de mountain bike, entre as melhores mountain bikers do planeta, o quanto replicável é a característica, eu vou sair de bandeirada, vou manter a liderança e vou ganhar a prova. Entendeu? É bem complicado, mas tá aí, na quarta volta foi o momento onde a Terpstra e a McConnell, que elas não estavam trabalhando juntas durante as 3 voltas anteriores, elas estavam com uma certa distância entre elas, a diferença da Luana era em média 20 e poucos segundos, chegou a 30 segundos e essa diferença foi caindo, especialmente na quarta volta. Talvez a justificativa tenha sido esse momento no Rock Garden, quando ela perdeu o pedal, daí isso fez com que ela perdesse pelo menos uns 10 segundos. Daí, por favor, principalmente quem tem aspiração para ser atleta, não me fala a palavra se não tivesse acontecido isso, ela não teria sido pega. Por quê? Porque isso é um erro que aconteceu com ela, que nós estamos vendo. Mas nós não sabemos, por exemplo, se a McConnell ou se a Terpstra, elas também tiveram momentos onde elas perderam tempo. O que é muito provável. É muito difícil imaginar que em 6 voltas no circuito super técnico, nenhuma atleta vai cometer nenhum erro. Então, isso foi o que a gente conseguiu ver, o que a câmera captou, que fez com que ela perdesse um tempo e que talvez mudasse um pouco a dinâmica da prova. Mas não foi por esse motivo só que ela perdeu a diferença. Talvez ela tenha cometido o erro justamente porque o ritmo era muito forte e quando o ritmo é muito forte, a gente começa a ficar cansado e a gente começa a cometer erros. Certo? Então, essa é a ideia do vídeo, é tentar explorar um pouco os diferentes aspectos, os diferentes pontos de vista da mesma situação. Esse foi o momento onde a McConnell e a Terpstra chegaram na Luana Leconte. Eu super recomendo. Essa prova é o tipo de prova que tem que assistir o replay 10 vezes e cada vez que você assistir vai descobrir alguma coisa, um momento diferente, um momento estratégico de algo que pode ter acontecido. Aqui a Terpstra, no momento que elas chegaram, a Terpstra era a mais agressiva. Então a Terpstra, ela acelerou e a McConnell, ela ficou com a Luana Leconte. A McConnell, ela não foi forte. Lembrando que nas primeiras voltas, quem respondeu de forma mais agressiva, mais próxima a Luana Leconte foi a McConnell. Talvez a McConnell ela precisasse de mais tempo para reencontrar o ritmo dela. Enquanto isso, a Terpstra acelerou e abriu um certo gap. E aqui dá para ver, tá vendo ali nas parciais, tem a Terpstra abriu 10 segundos da Luana Leconte e da McConnell. A McConnell ainda estava na roda da Luana Leconte, mesmo com a Terpstra abrindo o ritmo. Então, quando você olha esse comportamento, daí lembra o que eu falei de não dá para sair de bandeirada, entendeu? Porque essas atletas, elas sentem o pace, né? Ninguém tá ali só na emoção. São as melhores do mundo. Simples assim. Né? Enfim. Aí eu não tenho os prints, mas desses 10 segundos de quando abriu a última volta, a Terpstra, Leconte e McConnell. A McConnell, obviamente, ela deixou
a LeConte para trás e tirou essa diferença de 10 segundos da Terpstra. Então, a McConnell passou a linha de chegada em primeira, a Terpstra em segundo, e a Luana LeConte, ela pagou pelo preço de ter puxado as primeiras 4 voltas num ritmo extremamente forte, e aqui está a minha próxima aposta, a Mona. Aqui é o pódio, eu já vou mostrar a classificação. McConnell, Terpstra, LeConte. McConnell, Terpstra, não, isso daqui é o... Esse daqui é o ranking. A McConnell em primeiro, a Terpstra, Stiger, LeConte, a Mitterwerner, que é a Mona Mitterwerner, que é a campeã sub-23, que agora está no Elite. Eu escutei durante a transmissão que ela só participou 1 ano do sub-23. Ou seja, ela teve 1 ano de sub-23, ganhou sub-23 e está entre as melhores do planeta. Simples assim. O que ela fazia antes, não tenho a mínima ideia. Com certeza vocês sabem. Quem sabe, coloca aí nos comentários. Isso foi a prova feminina. A Eve Richards não largou. A Yolanda Neff. Quem mais? Enfim, coloquem, por favor. Em relação a todas as brasileiras que participaram, inclusive a participação da Gil na a 5ª colocação, certo? No Sub-23 foi incrível. Eu prefiro que vocês coloquem. Existem vários canais que estavam lá presentes, que conseguem dar uma característica, que conseguem fazer comentários muito mais precisos do que eu, porque assistindo daqui, a transmissão, obviamente, fica focada nas atletas e nos atletas que estavam lutando pela liderança. Então, levem isso em consideração e eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa informação. Em relação ao masculino, antes, eu já vou fazer um comentário de entrada. É uma pena que o Avancini talvez não tivesse no melhor dia dele hoje, ou que os outros atletas estivessem num dia excepcional. Por quê? Porque a estratégia dele, do meu ponto de vista, o que não quer dizer absolutamente nada, mas do meu ponto de vista é uma estratégia que a chance de dar certo é muito grande, né? Ele fez a largada forte que ele faz, mas ele ficou ali no grupo, sempre segunda, terceira, quarta roda, marcando todo mundo, alguns ataques e ele ali, só que hoje talvez não tenha sido o dia. A estratégia talvez tenha sido certa, mas hoje não era o dia. É uma pena que isso tenha acontecido, mas de qualquer forma foi uma grande festa, então vamos à prova. Primeira volta, tá aí o bloco com todos os principais atletas, inclusive o Sink, que começou muito forte, o Sink super empolgado. Ali tá o Sink, Neil Schurter, Avancini na terceira roda. Então foi muito, mas muito bacana ver essas primeiras voltas com o Avancini super estratégico, e toda vez que ele faz isso, os caras eles ficam perdidos. A frequência com que o Nino ele fica olhando é muito maior, porque todo mundo passa a ficar meio confuso. Fala assim, ué, mas cadê o Avancini puxando a galera? Entendeu? E quando isso não acontece, fica todo mundo perdido. Parece um bando de barata tonta. O que é incrível. O Nino, cara, esse cara, não é à toa que ele é quem ele é. Entendeu? Junto com todo mundo, na segunda volta ele fez essa aceleração. O Nino ele só tem 2 módulos. Reparem nisso. Ele só tem 2 módulos. Ou ele está atacando, ou ele está junto com o grupo. Ele nunca coloca o ritmo dele. O que acontece com essa característica? Nunca, eu acho que nenhum mountain biker sabe qual que é o ritmo do Nino. Porque ou o Nino está andando no ritmo de um grupo, ou ele está atacando. É muito difícil alguém tentar marcar e tentar entender se ele está cansado ou não, porque ou ele está acompanhando alguém, ou ele está dando um tiro. Simples assim. Qual que é a vantagem para ele? Ele sabe o ritmo de todo mundo, porque sempre tem alguém que quer puxar o pelote. Entendeu? Então, ele sabe o ritmo de todo mundo, porque enquanto alguém está puxando, ele está lá vendo qual que é o ritmo, qual que é a marcha, aonde que a pessoa passa, aonde que o cara passa mais rápido, onde que o cara passa mais lento, aonde que ele sofre mais, aonde que ele sofre menos, tudo. Entendeu? Agora o Nino, quem que consegue saber isso do Nino? Não dá para saber.
Vocês lembram de algum momento ter visto o Nino puxar um pelote da Copa do Mundo de mountain bike? Não! Isso quer dizer que ninguém sabe qual que é o ritmo do cara. Esse cara é uma caixa preta. E o cara é um gênio da estratégia, o cara é um gênio da calma. Entendeu? Lembrando que ao longo da carreira dele, entendeu? Ele passou aro 20, aro 26, aro 27,5, aro 29, mudança de prova, mudança de regulamento, mudança de adversário, e o cara continua consistente. É um monstro. Ok, terceira volta. Daí já tinha esse grupo que tinha se destacado do grupo de trás. A grande falta foi o Flückiger, e daí eu acho que eu tenho o print da queda que o Flückiger teve. Eu pensei que o Flückiger ia conseguir voltar, mas o Flückiger não voltou. Schurter, Sink, Avancini, Hatter, Blevins e Dascalo. Quem falta aqui é... Quem falta aqui? O Maroto falta aqui? Talvez. Ok, vamos lá. O que acontece a partir desse momento? Eu sempre falo isso, eu sei que ninguém concorda comigo, o que me deixa profundamente frustrado, que é o seguinte: eu não consigo entender por que no mountain bike não existe trabalho em equipe. Eu sei, ninguém concorda, porque é difícil fazer trabalho em equipe no mountain bike, porque os atletas têm características diferentes, etc. Mas quando você tem uma equipe, você tem um orçamento, as suas contratações, elas podem ser baseadas pensando no trabalho em equipe. O que eu não estou dizendo que o modelo como o mountain bike funciona hoje, porque eles contratam os caras pensando em resultado, não no trabalho em equipe. Obviamente, se você colocar eles para trabalhar em equipe, não vai dar certo. Né? Quando você olha outros esportes, quando você pensa em trabalho em equipe, as contratações são pensando em trabalho em equipe. Um exemplo, ok? Contrato Hatley, super jovem. Hatley, qual que é a sua função? Usar o Avancini. Isso vai te dar a oportunidade de você andar ali na frente, descobrir qual que é o ritmo sem a pressão de estar lá na frente. Em compensação, o Avancini pode se beneficiar sobre isso, porque só quem sabe o que vai acontecer somos nós. Eles não sabem se você está atacando para ir embora ou se você está atacando para o Avancini observar quem vai na sua roda e o Avancini ir na roda de quem está te acompanhando. Eu te juro por Deus, cara, eu não consigo entender, mas eu sei que ninguém concorda comigo. Eu sou minoria, vocês ganharam. Não tem trabalho em equipe, não tem lógica. Mas nesse momento, o Schurter, ele fez a aceleração. Certo? Testou todo mundo, quebrou, selecionou o grupo, as pernas estavam inchadas. Daí quem que me faz um ataque? O Hatley. Eu te juro que eu pensei, na hora que o Hatley fez o ataque, eu imaginei, o Hatley está trabalhando em equipe, o Hatley está acelerando, porque o Nino vai na roda do Hatley, o Avancini vai na roda do Nino, e daí o Avancini vai ter a oportunidade de observar aonde está o flow. Não estou falando copiar, falando aonde está os pontos de mais velocidade, de mais sofrimento, menos sofrimento e etc. O Hatley saiu fazendo essa aceleração monstro, com qual objetivo? Imaginar que ele... Eu não sei. Se fosse um trabalho em equipe, eu entenderia, não sendo um trabalho em equipe. E o Hatley, ele tem um comportamento completamente diferente. Quando eu falo aquela brincadeira de fica de olho no Hatley, é que o Hatley, até então, talvez o short track tenha deixado ele mais empolgado do que deveria, mas até então o Hatley, se ele tivesse, antes de vencer o short track, se ele tivesse nessa situação, ele ia pensar e falar assim, bom, eu sou o mais jovem aqui. Nino, Dascalo, o próprio Avancini, ele falou, cara, eu não vou puxar esses caras, eu vou puxar um cara com a camisa de campeão mundial, eu vou puxar o meu companheiro de equipe, sem trabalhar em equipe, né? Eu vou puxar o meu companheiro de equipe, que é um monstro, que é o Avancini, eu vou ficar aqui na roda desses caras, se o motor explodir, eu tenho oportunidade, se o motor desses caras não explodir, eu vou sobreviver aqui, né? Mas por algum motivo, eu acho que o que justificaria essa movimentação dele seria um trabalho em equipe. Eu acho que não foi um trabalho em equipe, então, na minha humilde opinião, que não vale nada de novo, eu acho que foi uma aceleração apenas de empolgação da vitória do short track. O que é mais do que justificável, né? Afinal de contas, como não se empolgar? Esse foi o momento que o Flückiger tomou um rola,
Pensei que ele ia conseguir se recuperar, não recuperou. Quarta volta, Schurter, Dascalo, Marotti, daí o Maxim Marotti apareceu. Olha que interessante, o Marotti, na terceira volta, ele não aparece aqui. O Marotti, ele tinha um gapzinho. E o Marotti, ele apareceu, sei lá, tipo, o gênio da lâmpada. Daí, aqui, na quarta volta, foi quando as coisas começaram a se definir em relação a Schurter, Dascalo e Marotti. O Rattler começava a perder tempo, o Avancini começava a perder tempo. E aqui a situação começou já a ficar mais clara ainda na quarta volta. O Marotti foi para frente, o Schurter e o Dascalo, o Avancini já tinha 5 segundos de gap, e desse momento em diante o gap só aumentava. E o ritmo dos três, Marotti, Schurter e Dascalo, foi incrível. Por qual motivo o Dascalo, da quarta volta à sexta volta, ou por 2 voltas, por 1 volta e meia, dava a impressão que ele não estava fazendo força nenhuma. Era muito difícil. Quando ele começou a quando ele começou a puxar o ritmo e não dava chance nenhuma do Schurter ou do Marotti, ele não transmitia, a expressão corporal dele era extremamente tranquila, né? Mas o que se mostrou que, na verdade, ele tem essa economia de movimento, mas o cara estava andando muito forte. E é difícil, se como espectador é difícil ler o Schurter, imagina como um atleta. E ainda mais se você está puxando. Porque o Dascalo, ele não se dava... Cara, você tem o campeão mundial, você tem um monstro na sua roda. Puxar o cara e não se dar a oportunidade de meter um cotovelinho, tipo, passa aí, deixa eu ver sua cara, deixa eu ver se pelo menos se você tá vivo, simplesmente ir embora e falar assim, tudo vai dar certo, depois de 2 voltas puxando, eu ainda vou dar na cabeça do cara, é o tipo de estratégia que, de novo, pode dar certo. O quanto replicável é? Não é replicável, então assim, tem coisas que... Enfim, o Dascalo tava andando fácil. O que me coçava a cabeça é que nas descidas o Nino ficava um pouco. Eu não sei se ele ficava para ele ter mais liberdade de usar o flow dele ou se realmente o Dascalo ele fluía muito mais. A impressão que eu tive é que esse circuito ele oferecia uma grande vantagem para os caras que fluíam mais nas ondulações, nas saídas, nos obstáculos, não nos obstáculos críticos, que são aqueles mais extremos. Nas pequenas pedras, nos pequenos flows, nas pequenas ondulações, eu acho que os atletas que conseguiam fluir mais, eles tinham uma grande vantagem em relação... Eu acho que esse flow estava oferecendo até mais vantagem do que passar ou não rápido nos obstáculos mais críticos. É apenas uma sugestão. Se alguém que esteve lá ao vivo tem uma sugestão diferente ou acha que isso tem algum sentido, por favor, coloca aí. E um detalhe importante, no masculino, nas últimas 3 voltas, os 3, eles não estavam passando pelo Rock Garden, eles estavam passando pelo Chicken Line. Isso é um recado, né, para a galera que acha que sempre a melhor opção é a opção mais extrema. Quando, na verdade, o Chicken Line ele pode ser mais seguro, você pode preservar o equipamento, diminuir a chance de cair e talvez justifique fazer isso. Sexta volta, o Dascalo tava lá, na frente, entendeu? O Maxim Marotti, ele chegou a ter um gap, porque o Nino não largava do Dascalo, mas o Marotti dava a impressão que o Marotti ele estava sofrendo, que o Marotti ele sobrou um pouco. Se o Marotti ele teve calma de não explodir o motor e simplesmente manter o ritmo dele, eu duvido. Eu acho que literalmente ele não conseguiu ele não conseguiu acompanhar os dois, o que no final das contas foi bom para ele, né? Porque ele não explodiu o motor dele e depois o Dascalo que explodiu o motor. Porque também o Dascalo resolveu o quê? Ajudar tipo, não, Nino, vem aqui, vem na minha roda que eu vou puxar 2 voltas, entendeu? Não vou nem olhar para trás e curte aí a viagem.
de passageiro. Ah, Dascalo, aí não dá, né, meu? O Dascalo foi o que quebrou a corrente na largada do short track feminino. Short track feminino, não, short track masculino. Ele devia estar tão puto, tão bem preparado, que ele falou assim, sapatada. Foi dar sapatada no cara errado. Esse foi o momento que o Nino colocou o narizinho ali, né? Falou assim, vamos ver aí o que está acontecendo com o Dascalo. Foi o primeiro momento que o Nino falou assim, calma aí, cara, deixa eu ver como que você tá. Mas o Dascalo, ele respondeu, olha o Nino, o que aconteceu? Cara, vamos lá. Dascalo acelerou, certo? Fez essa aceleração. O Nino, ele só acompanhou a aceleração. Nesse momento, o Marotti, ele aparece. Né? O Nino, diferente do Dascalo, que nunca olhou para trás, o Nino, ele olha para trás e fala assim, o que está acontecendo aqui? O Marotti, ele passou pelo Nino, o que foi um presente. Por quê? Tem alguém puxando. Essa pessoa cansa. Se a pessoa cansou, quem que é a responsabilidade de não manter o ritmo, porque é uma dinâmica diferente. Mas assim, o cara saiu da frente, o que eu faço? Entendeu? O Nino, ele não precisa nem pensar, porque é como se o Marotti aparecesse, Nino, não se preocupa, pode deixar que agora eu dou o ritmo. Daí o Nino olhou pra trás e falou assim, tá bom, Marotti, dá o ritmo aí. Cara, por que os caras não olham pro campeão mundial? Por que eu não olho e falo assim, Nino, vai, sua vez. O Nino fala assim, eu não vou, então ninguém vai. Então vamos parar aqui, vamos jogar palitinho aqui, enquanto o grupo de trás chega. Cara, galera, o Nino não é o que ele é só por causa da questão física. Assiste essa prova 50 vezes. Olha o que o cara brinca, ele pega as pecinhas assim. Ele é o cara que joga xadrez, certo? E ele fica pegando as peças. Pegou o Dascalo, colocou na frente dele. O Dascalo cansou, ele pegou o Marotti e colocou na frente dele. E os caras fazem. Entendeu? O Nino só agradece. Obrigado, galera. Daí, na volta final, é claro que o Nino vai atacar. O Nino, ele só fez uma aceleração, ele só fez um ataque na segunda volta para selecionar o grupo. Na segunda volta para frente, entendeu? Ele ficou lá de passageiro, entendeu? Ele ficou de passageiro. Agora, a capacidade de recuperação do Marotti é uma coisa absurda. O Dascalo, eu fiquei surpreso dele ter explodido o motor dessa forma, porque, como eu disse, ele estava andando na frente, ele fluía muito fácil. Dava a impressão que ele não estava fazendo força nenhuma. Mas eu estava meio burro nesse momento. Porque assim, como que ele não está fazendo força se só tem um cara, o único cara na roda dele é o Nino Schurter? Então, lógico que ele está fazendo força, mas pelo menos o gesto corporal dele é fenomenal. E daí tá o Nino fazendo a aceleração. Esse foi o cotovelo crítico decisivo, né? Do cotovelo da decidona. Foi decisivo no short track, foi decisivo no cross country, e daí tá aí o Marotti que ressurgiu, entrou muito forte, né? Mas eu acho que aconteceu a mesma coisa que o Hawley. Se beneficiou, talvez, eu não sei o quanto isso é verdade, mas quem tá atrás ali se beneficia do vácuo, porque a linha de chegada, ela não é próximo o suficiente do máximo de velocidade. Então a bicicleta começa a desacelerar, tem que realmente fazer o sprint. Então nesse momento, se o cara está no vácuo, o cara tem uma vantagem porque os caras estão a mais de 50 por hora. A mais de 50 por hora, 80, 90% da sua força é só para vencer a resistência do vento, e tem que levar isso em consideração. Não é porque é mountain bike que não tem vácuo. A 50 por hora, não importa qual o esporte, não importa o que você está fazendo, tem vácuo e tem muita diferença. Marotti e o Nino passando o Maxime Marotti na linha de chegada. Cara, isso tem um significado especial. Primeiro, igualar o número de vitórias, o que, segundo o próprio Nino, era o último grande objetivo dele, né? Então, o cara, ele tá preocupado em bater o recorde do número de vitórias, é outro planeta, né? Os títulos de campeão mundial, os títulos da Copa do Mundo, é um outro planeta. E a última vitória dele aconteceu o quê? Em 2019, né? No Brasil. Eu não acredito que o Nino internaliza essa história da rivalidade entre o Avancini e ele, né? Eu acho que essa rivalidade ela não é
ela não é bilateral. Eu não, assim, é claro que ele, como um atleta super vitorioso, qualquer pessoa que queira ganhar se torna um adversário, mas eu não acredito que essa rivalidade ela tenha igual intensidade dos dois lados, né? Então, tendo dito isso, ele ganhar na casa do Avancini, entendeu? Eu não consigo enxergar ele com essa vaidade, entendeu? Pode ser, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que ali a manifestação de velocidade, a manifestação de felicidade dele foi pela conquista, por mais uma conquista da carreira dele, porque a gente precisa lembrar que é uma carreira muito completa, muito complexa para conseguir eleger um adversário e transformar esse adversário na única motivação dele. Foi uma festa completa em todos os sentidos. Quando aconteceu a vitória do Nino Schurter, qual era a minha preocupação? Lembra daquela história, né, do Cape Epic, que os brasileiros entraram lá no Instagram do Nino, começaram a xingar o Nino, daí a partir daquele momento, qualquer vitória do Avancini, todo mundo entrava no Instagram do Nino, começava a colocar um monte de coisa extremamente desagradável. No momento que o Nino ganhou, eu falei assim, Deus do céu, proteja o espírito esportivo para não dar pau nessa história. E a galera que tava lá deu um verdadeiro show em todos os sentidos. Deu um show de apoio ao Avancini. De novo, uma pena que hoje não tenha sido o dia do Avancini, no sentido que talvez ele não tenha encontrado o melhor ritmo dele, mas eu acho que de longe isso ofuscou a grande festa, a grande participação dele em todos os sentidos, e também não ofuscou a vitória do Nino, porque afinal de contas, para todo mundo que estava lá, é um imenso privilégio poder ver um dos maiores atletas, se não o maior mountain biker da história, vencendo no Brasil. É isso que é o espírito esportivo. Eu gosto de imaginar que no esporte não existe essa fronteira, esse passaporte. Sim, os atletas têm nacionalidade, mas a admiração, o reconhecimento, ele não tem passaporte. Você pode admirar o atleta, seja lá qual for a nacionalidade do atleta. Tendo dito isso, tá aí o cara super feliz, super emocionado. Os comentaristas disseram, eu também não me lembro de ter visto o Nino. O Nino, ele não conseguiu dar entrevista, né? Chegou lá a repórter no calor da emoção. Nino, no calor da emoção. O Nino não conseguiu responder. Nino Marotti, o Nino foi impressionante. E o Avança, cara, não tem palavras. Na verdade, todas as redes sociais, elas estão encharcadas do que é isso. Esse cara, para mim, a frase que define tudo, ele saiu em busca de um sonho, que era a Copa do Mundo de Mountain Bike, e hoje a Copa do Mundo de Mountain Bike tem um sonho, que é ter participação mais ativa no Brasil, porque vocês, torcedores que estavam aí no Brasil, fizeram isso possível, e o catalisador disso tudo é esse cara aí em cima da bike, que acabou de postar no Instagram dele, que ele dedicou a vida dele, toda a vida dele ao esporte que ele ama, e ele faria tudo de novo. Ele merece vida eterna, porque se ele continuar fazendo isso, vai continuar fazendo isso nos próximos anos, vida eterna ao Avancini. Cara, é muito difícil encontrar palavras para isso. De novo, eu vou ser repetitivo em relação a isso. Uma pena não ter visto o Avancini num dia melhor. Por quê? Eu nunca vi, apesar da pressão, né? Mas ele verbalizou como que ele encara essa pressão, que como um grande privilégio, e é um grande privilégio ter essa pressão dessa torcida, e eu acho que todo atleta se internalizar dessa forma, isso é um grande privilégio. Eu acho que muda a perspectiva do que é pressão. Além disso, eu nunca vi o Avancini numa fase tão leve, tão sorridente, brincando nas 3 primeiras voltas, metendo estilo na bicicleta. Eu nunca vi ele tão leve, talvez tão feliz, tão pleno, né? E é isso, que continue assim. Eu acho que ele chegou num ponto de maturidade que além de manter a dedicação que ele tem pelo esporte,
conseguir usufruir, apreciar um pouco tudo isso. Incrível, cara! Esse cara é um monstro, o Avancini. E esse também, outro cara, é um ridículo de monstro, que é o Nino Schurter, o Marotti, que, cara, o Marotti a gente tem que inventar um apelido para ele, ressurgindo das cinzas. O Vlad Dascalo, o Sebastian Kartensen, o Colombo, o Friedman, Braido, Licher, Hatterley. O Hatterley terminou em nono. E o Sink também deu uma queimada na largada. O Avancini na 13ª colocação, o Flückiger na 14ª colocação. E esse é o Nino com lágrima nos olhos, Nino Vampirão. E essa, galera, esse vídeo, se é que tem alguém aí ainda, porque sei lá quantos minutos já foram, esse vídeo é um agradecimento a todos vocês. E eu prometo que ano que vem eu estarei aí, junto com vocês. Que bacana, né? Antes, o vídeo final, ok? Eu disse para vocês que sinceramente, eu tinha uma certa... no momento que o Nino ganhou, eu tive uma certa apreensão sobre qual seria a resposta do público. Isso foi um pré-julgamento, um preconceito meu de que poderia acontecer alguma coisa como vaia, não reconhecimento, e é um preconceito meu. Eu gostaria de pedir desculpa sobre algo que vocês nem saberiam que eu precisaria pedir desculpa, mas eu fiquei extremamente tenso. E quando eu vi esse vídeo que o Grandão mandou para mim, eu falei, cara, que coisa linda, porque o esporte tem que ser encarado dessa forma. O esporte, ele deve servir para unir pessoas, para derrubar fronteiras, para acabar com guerras e não para criar guerras entre pessoas. Isso é o grande legal do esporte. O grande legal do esporte são as pessoas que conseguem enxergar essas diferenças, essa competitividade, e passou a linha de chegada, vamos comemorar. Parabéns para vocês. Our winner for today from Switzerland with World Cup win number 33, riding for Scott SRAM Mountain Bike Racing Team, Nino Schurter! É um pódio histórico dele. Exatamente isso, alguém falou ali, isso é um pódio histórico. Galera, é um grande privilégio. Tudo isso vai estar nos livros de história. E a gente tem o privilégio, vocês especialmente que estão no Brasil, que estiverem em Petrópolis, vocês têm o privilégio de ver isso ao vivo. Ao vivo. O Avancini sendo responsável por trazer o evento de novo após 17 anos, em uma forma que nunca se viu antes, nunca se viu nenhuma Copa do Mundo com essa energia. Se bobear, daqui um pouco vai ter 3 etapas da Copa do Mundo só no Brasil, né? Porque é isso que os caras querem ver, é isso que os atletas gostam. Então, é ver a história acontecendo na sua frente. A Copa do Mundo de mountain bike indo para o Brasil, o grande catalisador disso é o Avancini, né? Um dos maiores atletas da história, se não o maior atleta da história, igualando o recorde de vitórias no Brasil, com a camisa, com a jersey de campeão mundial. Isso é história. Tem que se aplaudir. E eu gostaria de agradecer demais a tudo que eu vi. Eu fiquei positivamente impressionado. E se tem alguém aí ainda, eu vou acabar o vídeo agora, porque eu vou ficar emocionado, porque é isso que me faz amar o esporte, tentar transmitir um pouco do esporte, trocar ideia com vocês no calor da emoção. Deixa eu ir embora, senão eu vou começar a chorar. Abraço, tchau, parabéns a todos os organizadores, o Avancini, e para cada um literalmente de vocês que estavam lá. Abraço, galera, tchau.